Shalom, igreja do avivamento, amém? Pode tomar seu assento. Noite muito especial, senti muito poder de Deus. Voltei no tempo agora, quando lá em Uberlândia acontecia isso. Novos 12 chegando. Voltei no tempo quando eu fui chamado para ser 12 do pastor Alessandro, que era o pastor de jovens. E era nessa emoção, ser chamado como os irmãos foram, como a Yara foi naquele momento, aos 55 do segundo tempo. Voltei e foi maravilhoso. E eu vi hoje uma mudança nesse ministério. Eu vi hoje um novo decreto da parte de Deus para com esse ministério. E não é só sobre os que foram ungidos aqui, é sobre você. Porque você é a igreja. A bênção não é só deles que foram ungidos, a bênção é sua. E como o pastor disse, realmente hoje, aniversário de 16 anos da minha primogênita, jamais eu vou esquecer seu aniversário, pastor Natanael, porque é no mesmo dia. E ela perguntou para mim, ela falou comigo, falou, mas o senhor não vai ficar? Falei assim, não dá. Até aqui nós chegamos buscando o reino em primeiro lugar. E o reino me chama. Eu tenho certeza que hoje Deus libera algo sobrenatural sobre a vida Maria Clara, porque ela abriu mão, ela entendeu a minha ausência. E se alguma bênção virá sobre mim hoje, eu determino que toda ela seja da Maria Clara. E desde ontem, quando o pastor, na hora que o pastor me falou, me convidou junto da pastora, nós estávamos no aniversário e ele me convidou e falou, pastor, eu preciso que o senhor vá em Monte Carmelo para ministrar sobre cura. No mesmo instante, Deus me deu a palavra. No mesmo instante. Passado uma meia hora, eu estava voltando para a casa do aniversário que a gente estava. Uma mensagem no grupo da rua, falando de 2 suspeitos que desceram com alguns itens. E a mensagem era escrita pela minha vizinha do lado. E a minha esposa leu aquilo no grupo e falou, será que ela é em casa? Nós fomos lá e quando chegamos, minha casa está reformando, eu estou morando em uma outra casa, era lá em casa. 2 caras tinham entrado, levaram algumas coisas. Eu só falei, essa casa aqui é de dizimista, de ofertante e de primiciador, fiel. Os 2. Não é um lado não, os 2. Os 2 são fiéis. Clamei por uma nova guarda de anjos. Chamei Jotinha Marinho, que me acompanha. Deus abençoe, Jotinha. Chamei o Jotinha para ir lá arrumar o alarme. E na hora que eu estava lá em casa, hoje à tarde, com o Jotinha, veio uma dor nas minhas costas. Muito forte, eu cheguei em casa, deitei, uma luta mesmo, uma dor de luta espiritual. Na hora que chegou aqui, poucos minutos antes do pastor me chamar, a dor passou para o joelho, eu quase não dei conta de ficar em pé.
E eu entendi que é uma batalha por conta daquilo que vai ser ministrado hoje. O mundo espiritual está mexido por conta daquilo que aconteceu e daquilo que vai acontecer nessa noite. Quando o pastor estava orando pelos 12, eu vi um espírito de morte. E não é morte espiritual apenas, de alguém que vai deixar a presença, não. Era um espírito de morte física, sair do altar. Tinha uma pessoa que depois eu vou falar somente com o pastor e com a pastora. Tinha uma pessoa que estava no altar que um espírito de morte saiu dela. Isso é muito sério. Eu vi a pessoa e eu vi o espírito saindo. Um espírito de morte que por esses dias ia pegar uma pessoa. Tem que orar, igreja. Tem que crer. Mas tem que ser humilde para ser confrontado naquilo que está errado. Tudo que for ministrado hoje, se você não tiver humildade para receber e para entender o que precisa ser mudado, a sua vida não estará naquilo que Deus tem para você. Se eu tenho uma virtude enquanto ovelha, a ovelha mais antiga da Monte Sião. A ovelha mais antiga da Monte Sião sou eu. Nunca troquei nem de célula, quanto mais de igreja. Converti lá, nunca cheguei para o meu pastor e falei, esse líder aqui para mim já deu. Todas as células que eu mudei foi promoção, upgrade. Mas se tem uma virtude, eu falo isso sem nenhuma soberba no meu coração, é que eu sou uma ovelha ensinável. Eu sou uma ovelha que sabe ouvir e obedecer. E não seria diferente porque o meu nome é Cordeiro. Eu assino Cordeiro. Eu não podia desonrar o nome que eu assino. Então tudo aquilo que vai ser ministrado hoje, você precisa ter humildade para receber e para ser curado. Quando o pastor me falou sobre essa noite, na hora Deus me trouxe a mensagem, Deus me trouxe o que Ele queria falar para você, igreja, quais são os pontos que precisam ser mudados para que você seja curado, para que a sua vida seja 100% dentro do propósito que Deus já estabeleceu, desde antes de você estar na barriga da sua mãe. Você só era um sonho. Deus já tinha estabelecido o que Ele queria para você. E muita coisa que às vezes não está acontecendo é porque você não está curado. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11. Quem sabe? Bem, põe aí, irmão. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus
Deus já determinou desde a fundação da terra, desde antes da sua mãe nascer, do seu pai nascer, de você nascer, os pensamentos dele a seu respeito. Aquilo que ele tem de bom para a sua vida. Mas tem dois espíritos que têm agido e que têm ferido a sua alma, que têm impedido você de ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um esposo melhor, um pastor, um discípulo. Toca no seu irmão aí e fala assim: meu irmão, essa palavra é para mim. Não é para você pensar no outro. Não é para você dizer para o outro: oh, está vendo o que falou? É para você se analisar. Dois espíritos que estão dentro da igreja, ferindo pessoas, impedindo pessoas de crescer, impedindo pessoas de serem melhores. Deus hoje vai curar você do espírito da inveja. Ah, pastor, eu não sou invejoso. Quem nunca teve inveja na vida, atire a primeira pedra. Eu nunca tive inveja. Mentira! Mentira! Esse é um espírito que pega desde pequeno. A criança olha a outra criança com um brinquedo e ela não tem aquele brinquedo. E ela fica emburrada. Não, isso é coisa de menino. Não, isso é inveja. A inveja é você não ficar feliz pelo que o outro tem. A inveja leva você a desejar o que o outro tem. A inveja leva você a ficar triste com a felicidade do outro. A inveja leva você a questionar até Deus. Por que a Yara, Deus? Por que a Yara e não eu? Por quê? Deve ter alguma coisa errada. Esse espírito foi o espírito que entrou numa família. E por causa desse espírito, o primeiro homicídio da terra aconteceu. E se esse espírito entrou numa família e fez um irmão matar um outro irmão, você acha que esse espírito não entra dentro da igreja? Todo mundo sabe a história. 2 ofertas, 2 plantios, 2 sementes. Um agradou mais do que o outro a Deus. Aquele que agradou menos ficou triste pelo que agradou mais. Aquele que agradou mais fez porque era aquilo que estava no coração dele. O primeiro homicídio que existiu na terra foi motivado pela inveja de um irmão para com o outro irmão. Caim invejou Abel. Ficou triste pelo irmão ser considerado
por Deus. Se o seu coração ficou triste pelo que aconteceu nesse altar, pelas pessoas que foram ungidas, comece a deixar Deus trabalhar na sua vida. Deus sonda, diga, Deus sonda coração. Olha só o que a palavra diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Olha só o que a palavra diz. Qual que é a versão aí? Não, põe na NVI, por favor, agora. Tem aí? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Doutor Reinaldo, que doença é essa de apodrecer os ossos? O que é isso? A pessoa ela está com o quê? Ela está com câncer nos ossos, ela está... A inveja traz um mal para dentro do seu corpo. A inveja traz o mal para dentro da sua vida. O coração em paz. Eu vou embora em paz pela vida daqueles que foram ungidos. E eu tenho vida no meu corpo, mas aquele que teve inveja traz apodrecimento para dentro de si. Apodrece os ossos. E a inveja, ela sempre tem uma outra pessoa. Ninguém tem inveja do nada. Sempre alguém tem inveja de um outro alguém. Ou de uma outra pessoa, que seja ela jurídica. Ou se tem inveja de um CPF, ou se tem inveja de um CNPJ, mas sempre tem alguém. Sempre tem um outro lado. Eu quero que você me responda: o que Abel fez de mal? José, você ainda pode pensar. José foi menino, de contar o sonho para os irmãos, de falar para os irmãos que ele, um dos mais jovens, estaria numa posição de ser honrado pelo pai, pelos irmãos. Ele foi inocente. Agora, o que Abel fez de mal? O que essa pessoa fez para você sentir inveja dela? E mesmo se ela tivesse feito alguma coisa, nada justifica que você permita que esse sentimento, que esse espírito adoeça a sua vida. Porque aí você nunca vai ser feliz, porque não é sobre o que você tem, é sobre o que o outro tem. Tudo que você fizer, toda a sua luta, parece que não vai ser suficiente, porque você vai estar sempre preso ao outro. Olha só o que a Bíblia diz. Provérbios 27,
4, eu vou ler aqui na minha versão, agora é na tradução de hoje. Olha só o que, deixa eu ver, olha só a minha versão. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda, meu Deus. Fala com a igreja, Senhor. O que é cruel e destruidor ainda é menos pior do que quem sente inveja. Olha que nível. Olha o nível de comparação que a Bíblia expõe. Quem conhecia esse versículo? Quase ninguém. Está lá na Bíblia. A inveja é pior do que o ódio, e olha que o ódio é cruel e destruidor, ou seja, o poder de destruição da inveja é pior do que o poder de destruição do ódio, pastor. Vai permitindo que Deus sonde o seu coração, meu irmão, por favor. Vai permitindo que Deus vai curando a sua alma desse sentimento terrível, desse espírito terrível. Algumas pessoas dizem, quer saber se a pessoa é seu amigo? Conta para ele uma bênção e fica prestando atenção no rosto dele, na face, na resposta. E isso se contrapõe a esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm necessidade de mostrar para o outro o que tem, o que está fazendo, aonde vai, o que está comendo, aonde está, com quem está. E o pior, grande parte das vezes é mentira. Irmão, vocês estão sabendo agora que eu contei aqui, que eu estou fazendo uma reforma lá em casa. Pouquíssimas pessoas sabem. Lá em Uberlândia, umas 4 pessoas que sabem. E quando ficar pronto, capaz que os 4 vão lá. Ah, mas por que isso? Você tem que esconder, irmão? Eu tenho que me cuidar. Porque tem os dois lados, como eu disse, a inveja sempre tem pelo menos 2 lados. Às vezes alguém vai ter inveja de mim. Eu tenho que cuidar para não despertar a inveja do outro na minha direção. Porque Provérbios está falando que é um trem perigoso. Tem gente que não pode ganhar nada na vida que... Deixa eu contar para os meus seguidores. Deixa eu contar meu carro novo para os meus seguidores. Deixa eu contar para os meus seguidores que eu estou viajando. Deixa eu contar. Vai ter coisa na minha vida que vai ficar sabendo o dia que eu der o testemunho. Porque a inveja é perigosa. É perigoso alguém ter inveja de mim, mas é muito mais perigoso eu ter inveja do outro. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu tenho inveja do outro, os meus ossos adoecem.
Você está percebendo aí, meu irmão, seu coração apertando? O Espírito Santo está te lembrando daquele dia, daquela hora, daquele caso. Comece em espírito já a pedir perdão, fala: Deus, me livra desse sentimento ruim de ficar mal porque o irmão ficou bem. Ah, pastor, mas aqui dentro não tem isso não. Oh. Se teve dentro de uma casa com dois irmãos, eu não sei se é porque eu tenho muitos irmãos, eu tenho 15 irmãos, meu pai teve 16 filhos, e de coração eu nunca senti um segundo de inveja de nenhum dos meus irmãos. Eu tenho irmão. Tenho irmão juiz, eu tenho irmão que já foi vereador 2 vezes em Uberlândia, eu tenho irmã que é doutora, eu tenho irmão doutor. O mais fraquinho lá era eu. Porque esses dias um dos meus irmãos, que é bem graduado mesmo, virou para mim e falou assim: você é o orgulho da nossa família. Mas acontece dentro de casa. Às vezes acontece com seus filhos. Por algum motivo na vida, você teve condição de dar uma festa X para um dos filhos. E na hora que chegou na vez do outro, foi no tempo da prova, foi no tempo da crise. Aí não teve jeito de fazer a mesma festa. E você tem que pedir muita sabedoria a Deus de chegar e falar. Eu nunca tive inveja dos meus irmãos, de coração mesmo, de verdade, nunca. Mas os meus irmãos já tiveram inveja de mim. Um dia uma irmã minha me falou, ela confessou o pecado dela. Ela falou assim para mim: a vida inteira nós estudamos em escola pública. E vocês, porque são 3 casamentos que meu pai teve, nós somos dos mais jovens. E vocês, a vida inteira, estudaram em escola particular. Eu estudava numa das escolas mais caras de Uberlândia. E eu virei para ela e falei assim: Sô, você tinha que ficar feliz. É sinal que o papai melhorou, ué. Imagina só, se da sua época para cá o papai não tivesse condição de pagar uma escola. Era um fracasso muito grande. Você tinha que estar feliz. Hoje, nos damos super bem. Mas se eu não tivesse o meu coração liberado, aquilo podia ter sido um bloqueio muito grande na minha vida. Como eu sei que existe pessoas aqui com bloqueio com outras. Fechado. Bloqueado. Aquela pessoa não acessa o seu coração, ou você não acessa o coração dela. Eu quero te dizer uma coisa: isso pode ser um problema grave quando chegar a hora de entrar no céu. Isso pode se tornar um impeditivo para alguém ir para o céu. A palavra que diz isso. Marcos 11, 25, 26.
25. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Imagina se hoje você está bloqueado com esse irmão e Jesus volta. Se hoje Jesus volta e você não perdoou o irmão, a Bíblia diz que você também não vai ser perdoado e pode acontecer de você ficar. Pastor, então aquela pessoa que tem inveja de mim, e eu sei que ela tem inveja de mim, eu tenho que liberar aquela pessoa? A Bíblia diz que não somente você tem que liberar, mas você tem que liberar em que hora? A hora que você estiver fazendo o quê? Orando. O pastor estava me falando hoje de uma ordem de oração que ele passa para as pessoas. Ora por elas, ora pela família, depois ora pela casa pastoral. Se o senhor me permite, acrescente na sua ordem de oração a hora de liberar e pedir perdão. Senhor, eu quero liberar perdão sobre a vida do fulano de tal. Meu Deus, o que o fulano de tal fez me machucou muito, doeu. E eu peço agora a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu não quero ficar com isso. Por isso eu libero a vida dessa pessoa. Eu perdoo a vida dessa pessoa. Esse sentimento, ele é traiçoeiro. Esse sentimento de inveja, ele pega na fragilidade. Coloca a sua alma no seguro. Coloca a sua alma no seguro. Para que por conta de um sentimento de inveja você não fique adoecido. Quantas vezes eu já fui preterido na vida por outros? Às vezes eu esperava ser chamado para alguma coisa e outro foi no meu lugar, foi na minha frente. O Espírito Santo sempre me falava: calma que vai chegar a sua hora. E ali eu guardava o meu coração para que esse mal não entrasse em mim. Ei, você que olhou aqui para o altar e falou: podia ser eu. Calma que vai chegar a sua hora. Calma que vai chegar a sua hora. Pastor, mas qual que é o outro sentimento? Qual é o outro sentimento que pode estar matando a minha alma? Digo, o outro sentimento tem o nome de amargura. A inveja se disfarça melhor do que a amargura. A inveja, às vezes o riso é amarelo, mas aí a outra pessoa às vezes nem percebe. Agora a amargura não. A amargura, ela não vem somente com a face, ela vem com peso. Tem gente que anda pesada, carregada. Parece que ela chega e a luz do ambiente abaixa. Parece que ela chega
E o ambiente perde um pouco do brilho, da alegria. A palavra do Senhor diz, em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15. Tomem cuidado. Tem uma outra versão? Deixa eu te falar qual que é a versão aqui. NVI. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Sabe o que acontece? O amargurado não fica amargurado sozinho. O amargurado, ele contamina muitos. Sente o cheiro quando ela começa a brotar, a raiz da amargura. É assim que diz a palavra. Nenhuma raiz de amargura ao brotar, ou seja, ela nasce. E eu e ele a gente conversa, vaza fora, pastor. E ele manda de volta para mim, corta caminho. Não fique perto de gente amargurada. Isso pega. Pastor, como é que eu sei quando uma pessoa está amargurada? Pela língua dela. Pelas palavras que saem da boca dela. Para que um culto daquele? Depois de consagrar 12, depois de tanta unção, eu até chorei. Aí depois vem uma palavra daquela, achei impróprio, fora de hora. Se vir com essa conversa, você já dá 2 passos para o lado, porque está brotando amargura, e isso pega. Isso pega. E Deus me revelou, tem amargura dentro de muitos casamentos aqui. Maridos amargurados, essa é para você. Colossenses 3,19 NVI. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Deus está vendo o jeito que você trata a sua esposa. Se o pai dela não está vendo, se você consegue esconder do pastor, e eu acho que é difícil você esconder, porque esse pastor aqui, Deus conta muita coisa para ele. Mas vai que você está escondendo o pastor da pastora, vai que você está escondendo o pai dela. De Deus você não esconde. E eu quero te falar uma coisa, eu não estou lançando palavras sobre a sua vida. Muda, senão Deus vai te pegar. Tem marido aqui tratando a mulher com amargura,
Quando você queria, quando você queria, você falava baixinho, você dava beijinho, você dava presentinho. Agora, você parece, vou nem falar, vou deixar na sua imaginação o que você está parecendo. Você está parecendo uma coisa que quem trata aqui é o Dr. Hélio Guelli. Parecia um cordeirinho, agora parece um cavalo. Muda de vida, meu irmão. Muda de vida. Para de tratar a sua esposa com amargura. Deus está vendo tudo e Ele vai te pegar. Não, mas tem para as mulheres também. Tem para as mulheres também. Espera aí. NVI, Provérbios 21, 19. Melhor é viver no deserto. A minha versão é outra, peraí. Eu quero do jeito que está aqui. Aqui na minha está escrito aqui. Aqui, ó. Melhor é viver no deserto do que com a mulher briguenta e amargurada. Deixa eu te falar um negócio, mulher. Presta atenção. Você está fazendo a vida do seu marido pior do que uma vida de deserto. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. É a chamada mulher rixosa. Pastor pode pegar, ele e a pastora, ficar horas aqui depois do culto, orar, fazer ato profético na porta da sua casa, lançando flor para dentro da sua garagem. Mas se você não decidir mudar, não adianta nada. Tem muita mulher aqui briguenta e amargurada, fazendo a vida do marido ficar pior do que um deserto. Mas em compensação, tem muito marido que está caçando para a cabeça para se ver com Deus. Resolve a sua vida. Vocês podem fazer a maior cena para a igreja. Olha que casal lindo, apaixonado, hein? Dá até bicota. Balança a mãozinha na hora de andar. Mas de Deus não se zomba. Deus vê tudo. E muda enquanto é tempo. Porque o próximo passo da amargura no casamento é entrar a dureza de coração. E na hora que a dureza de coração entra,
o casamento vai acabar em separação. Deus está falando com alguns homens, de forma muito clara. Crise, a gente vive. Eu vou fazer 21 anos de casado esse ano. Mas de vez em quando tem uns negócios. Mas a palavra é vivida de verdade. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A gente resolve, porque tem que resolver. E eu lembro de uma vez que a gente tinha tido uma arranquinha rabo, e ela queria dormir, eu falei, negativo. Só depois da gente resolver. Não, estou com sono, amanhã a gente conversa. Amanhã piora. O que está ruim hoje vai ficar pior amanhã. Você só vai dormir na hora que a gente resolver. Tem casamento que está quase chegando à dureza de coração. Não deixa isso manchar a sua história, não. E pior, não é só sobre você, é sobre o seu testemunho, sobre a sua família. Se chegar num ponto de acabar, como é que depois você vai começar a trabalhar um casal da sua família para vir para a igreja? É tempo de permitir que Deus cure a sua alma. E a bênção de uma alma curada passa necessariamente pelo perdão. Você nunca vai ter uma alma totalmente curada se você não perdoar. Perdoar o seu marido, perdoar a sua esposa, perdoar o seu irmão, perdoar o seu líder, perdoar o seu discípulo. Você nunca vai ter uma vida curada sem perdão. E o perdão é uma decisão. Você tem que decidir nessa noite perdoar. Você tem que decidir nessa noite ficar livre desses sentimentos que só prejudicam a sua vida, prejudicam a sua saúde. Vai ter gente que vai ser curada de dores que está sentindo há muito tempo e não sabe o que é, já foi no médico, já falou com o Paulo Rocha, já falou com o pastor Flávio, já falou com o doutor Reinaldo, já falou com o apóstolo Renê, e a coisa não adianta. Larga a inveja, larga a amargura, porque isso está adoecendo o seu corpo, a sua alma. Vai ter gente que vai parar de sentir dor de cabeça aqui. Que o Espírito Santo esteja te mostrando que é algo que você que tem que permitir que aconteça na sua vida. E o invejoso, ele pode causar mal não somente a ele, mas ele pode causar o mal para o outro. A Bíblia fala de um profeta jovem que cresceu no Senhor, que avançou, e um profeta velho que estava estacionado. E esse profeta estacionado não digeriu bem o crescimento, o êxito do profeta novo.
Deus foi e deu uma instrução: não para, não coma, não beba em lugar nenhum, e o caminho que você fizer para ir, faça um caminho diferente para voltar, depois que a sua missão for concluída. O profeta velho, cheio de inveja no coração, engana o profeta jovem, fala para ele: não, Deus falou comigo, pode parar aqui em casa, pode comer, pode ficar aqui conosco. E ele, de forma inocente, acreditou na palavra daquele profeta. A Bíblia diz que o juízo de Deus veio sobre a vida do profeta novo, porque desobedeceu. A inveja causa mal, a inveja causa morte. Eu não vou aqui, irmão, pedir para você levantar a mão. Você que quer se livrar do espírito da inveja, você que quer se livrar do espírito da amargura, não vou pedir para te expor. Jó, capítulo 21, versículo 23 ao 25, diz assim: alguns homens, abre aí, vamos ver se está a mesma minha. Jó 21, 25, 23, quer dizer. Eu vou ler aqui, presta atenção. Jó 21, 23. Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem abastados, com saúde e cheios de vigor. Outros, entretanto, nunca provaram um momento de alegria e morrem com o coração repleto de amargura. Qual fim de história você quer para a sua vida? Morrer feliz, cheio de bênção, ou morrer sem nunca provar um momento de felicidade, com o coração cheio de amargura? Fique de pé. Sem nenhum constrangimento. Pode ficar tranquilo, eu não vou causar constrangimento para ninguém. Você vai pôr a mão no seu coração e você vai começar a orar a Deus. Se esses sentimentos estão aí dentro da sua alma, a inveja, a amargura. Se você está vivendo a amargura dentro da sua casa, marido, se você está vivendo a amargura dentro da sua casa, mulher, primeira coisa, você, antes de resolver isso, você vai pedir perdão a Deus. Você vai pedir perdão a Deus. Se porventura esse espírito da inveja que adoece os ossos está na sua vida, se esse espírito da amargura, como diz Jó, alguns viverão
e morrerão felizes e abençoados, e outros morrerão sem sentir felicidade e com o coração cheio de amargura. Esse não pode ser o seu fim, meu irmão. Se você está com a sua esposa, eu queria que agora você abraçasse a sua esposa. Se você está com o seu esposo, você abraçasse seu esposo e começasse a orar com eles para vir um espírito de cura sobre a sua casa. Cura sobre o casamento. Seu casamento precisa de cura, meu irmão. Então precisa deixar de lado, mulher, não seja rixosa, briguenta. Homem, trate bem a sua mulher. Tem gente que eu sinto tem dificuldade até de orar com a mulher, meu irmão. É a sua mulher. Não é um produto que você comprou na loja e que você pode devolver, se estragar. É a sua mulher. Se você não é casado, você ore pela sua vida. Mas eu queria que toda a igreja orasse, liberasse. Se você tem que pedir perdão para sua esposa, peça. Se você tem que pedir perdão para o seu esposo, peça. Não finja que não acontece nada no casamento, irmão. Se você tem que pedir para Deus perdão por ter feito mal a alguém, por esse sentimento que entrou dentro de você, peça perdão a Deus. Se você precisa liberar a vida de alguém, libera a vida dessa pessoa. A cura é uma decisão. Receber a cura é um ato de fé. Oh, Espírito Santo, começa a mover na vida desse casal. Começa a mover, Espírito Santo, tira toda a amargura desse casamento. Traz paz e alegria. Traga paz e alegria. Shakaralabakaralabaralabalaba. Shekaralabaralabalaba sorere cantaralabas. Shekaralabakererebaralaba suri andaralaba. Se você está aí solteiro por algum motivo, seu marido, você não é casado, um homem abraça um homem, uma mulher abraça uma mulher e comece a orar, abençoando essa vida. Pega aí um homem, ore com um homem, uma mulher, ore com uma mulher. Abençoe esse irmão, abençoe essa irmã. Declara mesmo um novo tempo sobre a vida dela. A cura é uma promessa de Deus, é uma bênção de Deus. A gente aprender a ser feliz com o que nós temos, sabendo que Deus vai agir e mover na nossa história. Meu irmão, não precisa ficar mal porque o outro tem. Se alegre, fique feliz. Quebra o orgulho, meu Deus. Ninguém mente para Deus. Deus te conhece. Deus sabe daquilo que está dentro de você. Espírito Santo, Tu conheces a cada um na intimidade, Espírito Santo.
Tu sabes, ó Deus, o que acontece nessa casa. O Senhor sabe o que acontece naquele quarto. O Senhor sabe o nível de relacionamento desse marido com essa mulher. O Senhor vê a maneira que este homem trata essa mulher. O Senhor vê a maneira que essa mulher se refere a este homem. Meu Deus, eu oro para um casamento de paz e de alegria, livre de toda a amargura, livre de todo ressentimento. Meu Pai, eu oro para que os corações sejam livres, para aprender a ser feliz com a bênção na vida do irmão. Eu oro a Deus para que ninguém inveje o crescimento, a conquista e a bênção de ninguém. Para que esse irmão e essa irmã saibam se alegrar quando alguém da família prosperar, quando alguém da família crescer, quando alguém do trabalho for promovido, quando alguém da igreja ser abençoado, for consagrado, prosperar. Livra-nos do espírito da inveja. Livra-nos, ó Deus, guarda-nos desse espírito terrível, esse espírito que adoece, que apodrece os ossos. Eu oro para que o seu corpo, para que a sua alma, para que o seu espírito sejam prósperos, para que a sua vida saiba sempre aguardar a promessa se cumprir. Às vezes você está olhando e vê a bênção chegar no irmão da direita, no irmão da esquerda, e a sua não chegou. Calma, calma. Abraão e Sara aguardaram 25 anos para ver a promessa, para ver o filho prometido. E ele veio, e ele é um dos patriarcas. E hoje nós estamos aqui para falar do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele veio. José esperou 13 anos para se cumprir a palavra, o sonho. Davi esperou 13 anos para se tornar rei. Às vezes você está esperando um mês e já está revoltado. Está esperando um mês e já está todo incomodado, porque o irmão que chegou tem 10 dias já recebeu. Deus sonda o seu coração, que a sua alma seja próspera, curada, que essa seja uma igreja em que os irmãos saibam viver em comunhão, que este seja um ministério em que a palavra do Senhor possa ser estabelecida, que esse seja um ministério em que o texto de Romanos 12:15 se cumpra. A igreja que se alegra com quem se alegra. Que você fique feliz por quem está feliz. E quando for necessário chorar com quem está chorando, chore. Mas se alegre, celebre, faça festa com quem está fazendo festa. Não fica mal porque o irmão está fazendo festa. Na unção que você honrar, nela você vai prosperar. Que a sua alma seja abençoada e feliz. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor e dê um grito de júbilo. Deus tem uma promessa de prosperidade para todos nós. Mas assim como o pastor Flávio liberou uma palavra do altar dizendo que Deus ia prosperar a vida de quem tem servido de forma fiel, para cada um tem um tempo determinado.
Cada um tem um tempo determinado para a bênção chegar. O que não pode mudar, independente da situação, é a sua fidelidade. E o seu coração tem que ser guardado. Às vezes você pensar, nossa, mas eu estou na igreja, eu estou aqui servindo, eu estou dizimando, eu estou ofertando, já tem 5 anos. O irmão chegou, tem 1 ano e a vida dele já mudou. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. O irmão aprendeu a fazer o curso de cabeleireiro esses dias, já abriu um salão e já está em fila para cortar o cabelo. Tem 20 anos que eu sou barbeiro e nada acontece. Fique feliz pela vida do seu irmão, porque a bênção vai te visitar. Preste atenção aqui. Preste atenção. O Senhor tem uma história de bênção para cada um. Não precisa querer viver a bênção do irmão. A bênção do irmão é do irmão. A sua bênção é a sua bênção. Não precisa, presta atenção aqui. Presta atenção. Presta atenção. O espírito da inveja tem impedido gente de prosperar. Às vezes a pessoa dizima, pastor, oferta, até primicia, mas quando vê o irmão crescer de algum motivo tem inveja e a bênção bloqueia na vida dela. Eu quero chamar você essa noite a fazer uma oferta para que a bênção de Deus seja destravada na sua vida. O seu dízimo é o seu dízimo. Se está no dia de você dizimar, você dizima. A sua primícia é a sua primícia. Se está no seu momento de primiciar, procura o pastor, procura a pastora. Mas eu quero chamar você a fazer uma oferta. Uma oferta para a bênção de Deus destravar na sua vida, em todas as áreas, na área profissional, na área ministerial, na área familiar, na área espiritual. Você vai fazer uma oferta para Deus abrir o mar para você passar. E você vai guardar o seu coração. Porque pode ser que esse irmão seu que está do seu lado vai chegar lá primeiro. E se ele chegar, você vai se alegrar com ele. De verdade. Se ele chegar lá antes de você, você vai ser feliz com ele. Se ele for ungido pastor primeiro que você vai se alegrar com ele. Vocês dois podiam vir de bicicleta junto para a igreja. Ele comprou o carro primeiro que você vai se alegrar com ele. Vocês dois moravam de aluguel. Ele comprou a casa primeiro, você vai se alegrar com ele. Sabendo que a sua bênção também vai chegar. Faça uma oferta de propósito para que os céus se abram sobre a sua vida, em nome de Jesus.